somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando. 2 Reis, capítulo 9. Creio que teremos grandes bênçãos nesta noite através da palavra de Deus. Talvez não venha da maneira que nós queremos, mas vem da maneira que Deus quer. 2 Reis, capítulo 9, do verso 6 ao verso 10. Depois nós estaremos lendo outras escrituras também, né? 2 Reis, capítulo 9. Versos 6 ao 10. Todos encontraram? Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo homem, tanto encerrado como absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a da casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Bazã, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu, falando de Jezabel, né? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, te damos graças, ó Pai, por uma vez mais temos esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno da Tua Palavra, Senhor. E pedimos nesse momento que o Senhor venha, ó Pai, repartir o pão da forma que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Ajuda, Senhor, a cada um que aqui tem chegado, que possamos sair daqui diferente do que entramos, melhores. Nas Tuas mãos entregamos, ó Pai, este culto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, né, irmãos? Bom, Caleb, se não for pedir muito, trazer um copo d'água para mim. Então, irmãos, antes de eu iniciar aqui, eu quero ler um parágrafo da mensagem do profeta para mostrar como ele pregava, né? Como ele se baseava as suas mensagens e, na verdade, muitas das suas, né? Invasão dos Estados Unidos, parágrafo 37, ele diz assim: Minha instrução é muito limitada, como todos sabem, e a única maneira que eu sei para que esteja próximo do certo é ver qual era o modelo, examinar a planta e ver qual era, e então eu sei que o que isso era será um tanto semelhante ao que isto é aqui, porque é simplesmente a sombra deste. E eu sempre olho ao Antigo Testamento para ver o que os filhos de Israel fizeram, ver qual era a punição do pecado, ver qual era a justiça dos profetas, ver o que eram todas aquelas coisas. Então eu terei uma ideia do que isto aqui é, o qual tem prefigurado e que será no desfecho geral no fim, que é quando nós estamos vivendo agora, né, irmãos?
Então veja, irmão, eu quero falar um pouco, baseado em umas mensagens do irmão Brana, que se chama A Face Pintada de Jezabel. Então nós lemos aqui em 2 Reis, né? A profecia que veio, Eliseu mandou seu homem lá e ungir Jeú, para que então ele fosse rei, que ele era filho de Jeosafá, né? Aquele que não se conformou com as profecias dos 400 profetas, mas pediu uma profecia a mais. Então Jeú era filho dele e foi ungido rei. E o homem que veio ungir, segundo mandou ali o profeta Eliseu, no verso 1, né, diz assim: então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos, toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E lá ele ungiu e disse o que era para ele fazer, né? Você vai acabar com a casa de Acabe. Você vai destruir Jezabel, aquela que matou meus profetas, que fez mal para mim. Então veja, ferirás a casa de Jezabel, né, diz assim, para vingar o sangue dos meus servos, os profetas. Farei a casa de Jezabel como a casa de Jeroboão. Nós já lemos isso aqui, né? E ali diz que imediatamente Jezabel, abriu a porta e fugiu, né, quando ela ouviu. Agora no versículo 30, irmãos, aqui, dessa mesma escritura, 2 Reis 9, né? Já é quando Jeú veio, verso 30, né? Quando ele veio até lá onde estava Jezabel para cumprir aquela profecia, para matar então Jezabel. Diz assim: depois Jeú veio a Jezreel, né? O que ouvindo Jezabel pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. 31. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz, Zinim, que matou o seu senhor? E levantou-se ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 dos eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daqui abaixo. E lançaram-na abaixo e foram salpicadas com sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: olhai para aquela maldita e sepultai-a, porque ela é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela nada, somente a caveira e os pés e as palmas da mão. Então voltaram e fizeram saber, né? Porque a profecia diz que ela não iria ser enterrada, que ela ia ser espalhada. E foi o que aconteceu, né, irmãos? Então veja, lá a princípio, quem deu essa profecia foi Elias. Elias veio quando Acabe ele viu um reino próspero perto da entrada dele, perto do palácio dele, que era de Nabote, o justo. E ele desejou e foi lá, conversou com Nabote e disse: olha, vende para mim essa terra. Mas aquilo era herança. E a lei dizia que a herança, a terra daqueles homens que haviam entrado ali em Israel, era por herança, e a herança deveria seguir por gerações, pela família, aquela terra era dele. Então ele não vendeu. E ele chegou, se entristeceu. Aí Jezabel chegou e disse: por que está triste, Acabe? Ele disse: porque eu fui lá no campo de Nabote, o justo, né? E eu desejava muito, eu queria para mim, mas ele não me vende. Então Jezabel disse: deixa comigo. Foi, mandou 2 homens mentirem sobre Nabote, e ele foi morto. E então Acabe veio para tomar aquilo para ele. Mas no caminho Deus disse para Elias: vai lá e diz para Acabe o que vai acontecer com ele. Deus deu a profecia, né, para ele, né? Mas veja que então Elias profetizou a mesma coisa, que a casa de Acabe ia para baixo, que Jezabel iria morrer.
aqui no 1 Reis 21, né? Diz assim, já Elias profetizando primeiramente, né? Eis que trarei mal sobre ti, arrancarei a tua prosperidade. Arrancarei de Acabe todo o homem, tanto o escravo como o livre em Israel, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão. Vê que é a mesma profecia, né? E também acerca de Jezabel falou dizendo, os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Israel. Isso aqui é Elias. Depois Eliseu também trouxe a mesma profecia, né, irmãos? Então veja, o Espírito de Jeová, que era a unção, que eu falava com a Rose hoje, né? O ministério não é um homem, o ministério é Cristo. Então um pastor, ele não é um ministério, o ministério é Cristo. Por quê? Porque senão quando ele morresse acabava aquele ministério, mas a unção dele vem sobre ele, o outro que vai substituí-lo, né? Então o Espírito de Jeová que estava em Elias, agora passou para Eliseu, este jovem profeta, e ele estava repetindo a mesma profecia que Elias profetizou, para falar a Acabe e Jezabel, isso é verdade. Então sabia que era o Espírito que estava em Elias, agora passaria para Eliseu. A unção da águia que estava também no irmão Branham, irmãos, é a mesma unção da águia que está em nós. Amém. Mas chega o tempo, irmãos. Então a Bíblia diz que a taça da ira tem que estar cheia. Por isso que naqueles dias de Elias não aconteceu as profecias que tinha que acontecer. Porque primeiro tinha que encher a taça da ira de Deus, tinha que se completar para que então Deus viesse trazer vingança. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todos os acontecimentos. Deus sabe os tempos, não podemos antecipar-nos do tempo de Deus. Isso é verdade, irmãos. Então veja, o tempo tem que se completar. Não podia ser naqueles dias, tinha que ser agora nos dias de Jeú, quando ele fosse rei. Que Deus iria usar Jeú para então cumprir aquela profecia, para matar então Jezabel, né? Então veja, irmãos, também uma coisa que a gente tem que conhecer, então, é o tempo. Jesus conta aquela parábola das sementes que foram plantadas, a boa semente durante o dia, aquele homem de branco veio e plantou, e depois à noite veio aquele homem de preto e plantou também a má semente, o joio. E ambas nasceram, veio a chuva sobre a terra, porque precisa da chuva para a semente nascer. Então aquela semente nasceu e foi crescendo, disse, vamos arrancar o joio, mas aquele agricultor disse, não, para que não fira assim o trigo, né? Deixa crescer. No tempo da colheita, então, será tirado o trigo, trazido para o celeiro e o joio vai para o fogo. Amém? Então há um tempo, irmãos. Há um tempo para as profecias se cumprir. Isso aqui é muito tremendo. Jesus disse assim, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será na vinda. É o tempo que estamos vivendo, não podia ser em outro tempo. Tinha que ser nesse tempo que a chuva iria cair. A chuva é essa mensagem que o profeta trouxe, irmãos, para que a semente de trigo, a semente eleita, viesse, brotasse, desse fruto e viesse para o celeiro de Deus, a palavra. Mas esta mesma chuva, irmãos, é que teria que também trazer aquela unção, que iria trazer também vida, aquela semente maldita, que iria trazer os sodomitas nesse tempo. Não poderia ser em outro tempo que os sodomitas iam se levantar. Não foi há 50, 100 anos atrás. Não existia sodomita, mas Sodoma tinha que vir no tempo do fim. Porque Jesus diz, como foi nos dias de Sodoma. Tinha que vir os sodomitas, tinha que vir os lodistas. Tinha que vir a unção dos dias de Noé. Quando a Bíblia diz assim,
casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam, o profeta diz, não tem nada errado com isso, negociando, trabalhando, buscando, querendo as coisas, mas é a unção que só mostra isso, que só vai atrás disso, de Deus não quer saber nada. É a unção dessa última era, irmãos. A unção de buscar tudo, menos Deus. Ter tempo para tudo, menos para Deus. Tinha que brotar esse tipo de semente nesta última era, agora, porque é a chuva que traz vida. Tinha que brotar, irmãos. Tinha que voltar esses sistemas. Então veja, enquanto pregamos, o Espírito Santo cai em cada chão, a chuva cai em cada chão. É o que a chuva faz quando cai em todas as terras, faz germinar a semente que é semeada no teu jardim. Por isso que o comunismo, porque é que o comunismo voltou, nem se ouvia falar muito, né? Agora está voltando, agora está aí a Rússia. O profeta diz assim, você não se preocupe. Na época dele tinha três ismos, né? Era o fascismo, o nazismo e o comunismo. E ele disse que 2 ia sair, mas fique de olho no terceiro, no comunismo. Fascismo acabou, o nazismo acabou, e o comunismo está se levantando. Mas diz, não precisa ter medo do comunismo. O comunismo será uma arma na mão de Deus. Para quê? Para matar a Jezabel, deste dia, que nós vamos ver. Então veja, a atual Rússia, a atual China, a Índia, todos eles foram ungidos, porque a noiva foi despertada. A noiva recebeu a unção, porque a noiva está para receber no final, para o arrebatamento. Então podemos ver o mundo nessa situação, no sodomismo. Podemos ver lodista, porque o mundo está nessa condição, porque Deus desceu e diz, desci para ver se é verdade o que falam sobre Sodoma. A notícia chegou no céu, irmãos, voltando lá atrás, né? Que Sodoma estava numa situação terrível. Sempre lembrando que Jesus disse como foi nos dias de Sodoma, né? Sodoma estava naquela situação. O que ele veio? Ele desceu, foi com Abraão e mandou 2 anjos lá em Sodoma para ver se realmente aquilo era verdade. Porque Deus não ia simplesmente fazer por aquilo que fala, por aquilo que eu falo, que alguém fala. Ele quer uma testemunha real. Ele vem agir quando a coisa é real, irmãos. Tanto para o bem como o mal. Babilônia chegou ao fim quando pegaram os vasos de Deus para usar nas suas festinhas carnais. Quando aquele rei disse, vamos lá, sabe de uma coisa, tem uns vasos de ouro lá, está pouco aqui, a festa está muito grande, vai lá, pega os vasos de ouro de Israel. Então o juízo veio, se escreveu aquela mão na parede, né? Aquele dedo de Deus, Tekel, Tekel, Menal, Farsim, pesado foste na balança e foste achado em culpa. O profeta disse que essa última geração, irmão, está pior do que Sodoma. Então veja, tinha que vir esse tempo para despertar isto, irmão. Ele desceu para ver como estava Sodoma. Então ele disse, não tem mais jeito. Mesmo Abraão suplicando, mas se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir os ímpios, o justo com os ímpios? Não, Abraão. Se te foi abaixando e chegou a 10, Deus disse, se tiver um justo, eu ainda o tirarei de lá antes de se destruir. Mas certo é que ele iria destruir. E lá Deus tirou, né, irmãos, elas, a Ló, suas 2 filhas e a sua esposa. E a mulher de Ló saiu ali, mas não saiu muito contente, né? O que ela virou? Uma estátua de sal. Porque ela estava com 2 pensamentos. Pensamento no mundo e pensamento em sair, né? Estátua do sal, irmão, um símbolo bíblico, representa paralisia e falta de discernimento do que está acontecendo, né? Ela ficou em 2 pensamentos, por isso se tornou uma estátua de sal.
Também Abraão e sua mulher Sara. Sara era a que ia receber a mudança de corpo também, como a mulher de Ló recebeu uma mudança de corpo. Sara ia receber uma visita, tal como os anjos vieram visitar Abraão, assim visitou Sara. Ela própria recebeu força para conceber, para receber o filho prometido. Tal como o anjo do Senhor veio visitar o irmão Brana, o Senhor vem visitar-nos nesta última era. Para quê? Para nos dar a dinâmica, para nos dar revelação, para nos dar uma mudança de corpo também, para encontrar o Filho nos ares. Aleluia! Todas essas coisas que estão acontecendo é para identificar onde estamos. A ordem do julgamento está para chegar. É por isso que também dizemos que no julgamento Deus, Mombrana fala isso, irmãos, Deus, primeiro, os Estados Unidos serão destruídos. Porque quem é os Estados Unidos hoje? É Acabe, irmãos. Estados Unidos representa Acabe, o profeta fala isso. E veja como Acabe pereceu. Primeiro disse assim, o rei de Israel, né, no verso 30 do capítulo 22. Ele disse o rei de Israel a Jeosafá, isso Acabe, né? Eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na batalha. Verso 34. Então um homem armou um arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel por entre as fivelas das couraças. Então ele disse ao seu carreteiro, dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Verso 37. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria, Acabe. E matou o rei ali, Acabe, que representa os Estados Unidos, uma flecha. Mombrana diz, a Rússia tem um míssil apontada para os Estados Unidos também. Esse Acabe desse dia. Porque, veja, irmãos, é a unção. Agora deixa eu ver aqui, na era de Tiatira, parágrafo 92, o profeta diz assim, a poderosa Roma com o Estado na retaguarda, empregando reis e exércitos e legisladores, quebra e triunfa todos perante ela. Ela tem matado milhões e anseia por matar milhões do que não se curvarem a ela. Ela intoleraramente entroniza reis, os destrona quando ela pode fazê-lo, sim. Sua interferência tem levado verdadeiramente as nações a caírem, porque ela tem determinado destruir os eleitos de Deus. Suas obras são as obras do diabo, porque ela assassina em mente como ele fez. Mas vem um dia quando o Senhor vai dizer, traga meus inimigos perante mim e os mate. Da mesma forma, a Rússia sabe que ela é a mão que vai destruir o Vaticano. Não pensa que eles não sabem o que está acontecendo, não, irmão. Eles sabem. Teve um testemunho do Papa João Paulo II, né? Levantou um folheto da mensagem e disse, este aqui é o nosso inimigo. Agora, irmãos, veja, esse casamento ilícito de Acabe com Jezabel aconteceu aqui em 1 Reis 16, verso 31, diz assim, sucedeu como fora pouco andar nos pecados, Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi servir Baal e adorou. Foi um casamento ilícito, irmãos, que Elias desceu ali e condenou aquele casamento ilícito. Como João Batista foi até Herodes, condenou, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Como também o profeta desta era veio e condenou o casamento da política com religião. Ele disse, é morte, separa isso daquilo, porque ele veio para isso, para ungir, trazer essa unção de mãe para filhas.
Aí você vê pastor deputado, pastor vereador, tudo que não pode. Isso começou lá com Constantino, no ano 325, o casamento da igreja, um pagão. Fez o concílio de Nicéia e ali fez um tratado com aqueles 32 bispos. E naquele tratado foi o casamento que surgiu então uma mistura do paganismo com o cristianismo. Porque lá estava, irmãos, quando aqueles 2 discípulos foram para Roma pregar, quando eles saíram, pregaram, e lá existia mais de 400 templos pagãos, tinha tudo quanto é tipo de deusas e deuses ali em Roma, e por um edito eles tiveram, todo que era judeu tiveram que sair, passou 70 anos, eles voltaram, lá estava o cristianismo misturado com o paganismo. Eles disseram, vamos trazer mais esse Deus para nós já temos 400, vamos trazer esse Deus Jesus aqui para nós. E misturaram. E lá nesse concílio de Nicéia, então começaram a colocar, tirar aquela mulher, como é que era o nome daquela deusa? Diana. Vamos colocar Maria para adorar. O mesmo espírito de Jezabel, irmão, porque pessoas morrem, mas espírito não morre. E aquilo era simplesmente uma sombra do que viria a acontecer nesses tempos finais, trazendo a idolatria para dentro da igreja, trazendo, vamos tirar Júpiter, vamos colocar São João, vamos tirar fulano de tal, e foram trocando e colocando a idolatria, e surgiu a primeira denominação chamada Igreja Católica Apostólica Romana, e os outros, quem não quiseram, tiveram que fugir, se esconder, mas mesmo assim Deus continuava trabalhando, mas ela tinha sede de sangue, como essa Jezabel da Bíblia tinha sede de sangue. Matou todos os profetas de Deus. Quem não matou tiveram que correr e se esconder. Ela matou também, irmãos, 68 milhões de cristãos tiveram que fugir. Por isso que aqui em Apocalipse 17 ela aparece: e vi uma mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Agora ela veio, mas Deus estava chegando a época de Deus, tinha que trabalhar de acordo com o seu tempo, como eu disse aqui, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Então ele veio e escolheu um padre ali dentro chamado Martim Lutero, um homem que tinha o coração de servir a Deus acima de todas as coisas, que ele lia a sua Bíblia de joelho, tantas vezes, irmãos, e prometeu ir a Roma, mas quando ele ia subir nas escadarias de Roma, uma voz lhe falou: no seu coração não precisa sacrifício, o justo viverá pela fé, e não por pagar indulgência, não por sacrifício, não por se chocotear como ele fazia, mas o justo viverá pela fé. E ele veio e escreveu 95 teses ali na porta da sua igreja, que ele era responsável, e deu um golpe tão grande na igreja católica que até hoje eles sentem. E começou a pregar, e aqueles católicos que estavam naquela denominação, mas que tinham desejo da verdadeira palavra de Deus, veio e se juntaram a Martim Lutero. E ele não criou uma igreja não, irmão. Agora, depois que ele morreu, então eles começaram: nosso movimento está crescendo tanto, nós temos que colocar ordem nas coisas, nós temos que nos organizar. E veio então e surgiu a igreja luterana. Ela se organizou. Passado um tempo, Deus também tinha que continuar o trabalho dele. Deus levantou John Wesley, que veio com a mensagem também: luteranos, é muito bom, o justo viverá pela fé, sim, isso é a palavra de Deus, mas também a Bíblia nos ensina que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então a mensagem de John Wesley veio: sem santificação ninguém verá o Senhor. E aquilo correu o mundo, irmãos. E todos aqueles verdadeiros luteranos que queriam Cristo e não só uma igreja,
se uniram àquela mensagem, vieram e creram nela. Mas passado um tempo, então, o que fizeram? Vamos organizar novamente, vamos levantar. Agora levantaram a igreja metodista, wesleyana, né? Mas passou um tempo e a restauração continuaria, irmão. Porque é a restauração da ave noiva, da qual profetizou Joel, que Deus restauraria. Então, irmãos, Deus começou ali, agora em 1906, na Rua Azusa, começou a levantar um outro movimento, o movimento pentecostal, na qual eles não tinham placa de igreja, não tinha nada. O que tinha era o poder de Deus na vida daqueles irmãos. Falavam em língua, oravam, expulsavam demônios, porque Deus era com eles. Mas cresceu, tomou conta, cresceu tanto, então eles disseram, vamos nos organizar, está muito bagunçado. Então fizeram o que organizaram, de acordo com as igrejas pentecostais, né? Organizaram também isso, irmãos. Mas veja, Deus não para. Chegaria a hora de Deus trazer a mensagem final. Estava chegando a hora, irmãos. O profeta, irmãos, em 1933, teve 7 visões maiores. E na 5ª visão, ele viu a decadência moral da mulher. A mulher que durante séculos e séculos e séculos e séculos estava contente na cozinha, não falando nada contra isso, irmãos, mas estava contente no seu lugar. Ela não se preocupava em querer votar, querer buscar os seus direitos e ter direito. Mas logo em 1934, um ano depois do profeta trazer essas profecias, começou elas se reunirem. Olha, vamos trabalhar também. Olha, nós temos direito. Olha, o seu marido faz assim, o meu marido também. Vamos nos unir aqui e começar a buscar nossos direitos. E foi indo, e foi indo, e foi indo, irmãos. Até que pela força do voto da mulher, diz o profeta, elegeram o primeiro presidente católico nos Estados Unidos. Uma nação levantada por Deus. Uma nação com um princípio cristão. Uma nação cristã. Agora tinha o primeiro presidente católico. Como em Israel tinha um primeiro presidente idólatra, ou um primeiro rei idólatra como Acabe, foi levantado o presidente Kennedy, atrás dele Jacqueline Kennedy, mas não era ele que o irmão Branham estava falando, ele estava falando do catolicismo, da igreja católica que representa Jezabel, porque aquilo que a nação é, o seu líder é o que ela é. Pela Rússia ter um presidente comunista, ela é um país comunista. Tantos outros. E a nação que tem um presidente católico, ela é uma nação católica. O irmão Branham diz, acabou. Ecabode também. Então veja, irmãos, foi levantado ali um presidente católico. E isso foi como nos dias de Jezabel. E por trás dele estava a igreja católica. Quem mandava era Jezabel, não era Acabe, naquele reino que foi o pior rei que já teve em Israel. Isso é verdade. Então, irmão Branham, nessa mensagem, a face pintada de Jezabel, né, nos diz que ela, falando de Jezabel, ela era uma menina como qualquer outra menina. Ela cresceu sendo amorosa. Ela era uma adolescente, como qualquer outra menina. Mas ela cresceu numa casa diferente. Ela cresceu na casa de qual era o nome do seu pai? O nome do seu pai era Etibaal, né? Etibaal, ele era um sacerdote de Baal, um assassino, um odiador de Jeová, um odiador de Israel, um odiador de Judá, um idólatra. Então, quando ela começou a crescer e começou a conhecer a doutrina do pai dela, o sacerdote, pregava,
o coração dela começou a sentir também, irmãos, ódio por Israel. Começou a sentir ódio por Jeová. Ela começou a abominar os caminhos de Jeová. E um espírito começou a surgir nela. Não era um espírito próprio, era um espírito que começou a surgir nela. Ela cedeu ao ódio, ao rejeitar o espírito de Jeová, rejeitar a palavra, rejeitar o povo de Deus. E ela foi ungida de tal forma que um poder veio sobre ela, que a ensinou a usar certas armas. O profeta diz que o que ela aprendeu a se maquiar. O irmão Brana diz, você vê no livro de Apocalipse, teve que ser desenvolvida a partir do Velho Testamento. Você encontra Jezabel no livro de Apocalipse. O irmão Brana nos fala sobre essa Jezabel como da Igreja Católica. Só para confirmar, né? Deixa eu ler aqui Apocalipse 3, verso 2, verso 20. Mas tenho contra ti, isso naquela era, irmão, lá de Tiatira, né? Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e a enganar os meus servos para que se prostituam e coma dos sacrifícios da idolatria. É isso que ela fez lá, irmãos. Ela começou a ensinar os conhecimentos dela, era sacerdotisa, ela era pregadora. E quem não aceitava a doutrina dela, caçava. O que a Igreja Católica fez? Aqueles que não concordavam com ela, era perseguido, matou milhões. Assim como Jezabel matou muitos dos profetas de Deus. E ela matou milhões também. Por isso está reservada para ela, irmãos, o juízo. Está bêbada lá com o sangue do sangue, como lemos, né? Ela aprendeu a se maquiar, veja. Nos fala desta Jezabel. Agora, as características dessa mulher estão no Antigo Testamento, né? Ela está lá em 1 Reis, nós já vimos, né, irmãos, o que ela faz. Antes dela morrer, deixa eu ler aqui. Vamos ver o fim dela, como é que foi. Nós já lemos, né? Acho que essa parte aqui. Então, um homem, não. Mas nós já lemos que ele veio, né? Ela se pintou, se maquiou, arrumou o cabelo. Para quê? Nós vamos já chegar ali, né, irmãos? Então, veja, esse foi o casamento dos Estados Unidos e do Vaticano. Não estamos a falar do casamento da religião nos dias de Constantino. Quando Kennedy assumiu a presidência dos Estados Unidos, o primeiro presidente católico, que foi casado com Jaqueline, né? A mulher lutou pelos direitos. Pensa numa mulher que brigou pelos direitos das mulheres, né? Tem que ser tudo igual e até maior ainda, né? Sim. A mulher, a Igreja Católica. E veja a mídia influenciada pelo poder do ar. Eles estão enganando, então aqui está aquela Jezabel. Nós vimos lá qual foi a sua habilidade. O profeta diz que ela aprendeu a se maquiar, maquiar-se bem. E agora, quando falamos de maquiagem, eu sei que rapidamente o pensamento nosso, né, se dirige para as mulheres que se maquiam, que se pintam, né? Mas lembre-se que esta é uma verdade natural. Quando se fala do natural, porque tudo, irmãos, nós já temos ouvido. Tem o natural e tem o espiritual. Tipo da mulher, o tipo da igreja. Tudo tem o natural e o espiritual. Essa aqui é a parte natural, a maquiagem natural, que é clara, é condenada, é errada, né? Mas que nos leva a uma verdade espiritual que é muito mais terrível. A maquiagem veio quando uma pessoa estava em guerra com alguém, quando tinha uma luta com alguém, punha maquiagem para destruir o seu inimigo. A maquiagem é uma arma para destruir. E seu nome, Jezabel, se fosse um homem, talvez seria Jezabaal, a sua filha. Porque Jezabel significa Baal exalta, né? Algo assim, exalta Baal, né? Então veja, ninguém hoje, irmãos,
em sã consciência, quer dar o nome de uma filha de Jezabel. Quem que vai querer pôr o nome da filha de Jezabel? Ninguém, né, irmão? É um nome que ficou sujo. É um nome que foi queimado, em outras palavras, né? Porque o nome Jezabel era mau, porque essa mulher, ela tinha um espírito perverso, terrível, mau. Isso é verdade. Fez de Acabe o pior rei de Israel, porque a sua mulher Jezabel o incitava. Era este o espírito que estava nele. Agora, irmãos, o que significa ter o poder do Espírito Santo, diz o profeta? Ele nos dá autoridade sobre Satanás. Por isso a necessidade do Espírito Santo, para termos autoridade sobre essa unção que está aí fora, que está no mundo hoje. Nos dá autoridade, que põe Satanás debaixo dos nossos pés. Para isso você tem que conhecer Satanás. Satanás não é um bicho chifrudo, não. Satanás não está só no homem matando, não. Satanás está com a Bíblia debaixo do braço. Satanás está onde você anda. São 200 milhões de demônios soltos que estavam presos do outro lado do rio Eufrates, que não tinha como ser usado, de vidas, fala disso. E essa é a diferença da unção. Quando reconhecemos que Deus diz a nosso respeito, então nós podemos receber essa unção, irmão. Agora, aquela unção de Jezabel, que ela fazia, ela profetizava, ela pregava também, mas da forma pervertida, levando o povo à idolatria. Era o espírito que ungia Jezabel, um espírito mentiroso que saiu do inferno. Ela estava usando maquiagem. A maquiagem não é apenas uma expressão natural. Não. A maquiagem pode ter uma aplicação espiritual ou disfarce. Pode disfarçar-se espiritualmente, pode se maquiar-se espiritualmente. Ambos estão errados, porque temos de ser autênticos. Não temos de fingir, irmãos. Os fariseus, a palavra fariseu quer dizer ator, eles fingiam, eles atores, fingiam que era crente, fingiam que eram homens de Deus. E até o povo acreditava, todos acreditavam, mas quando Jesus chegou, disse: vocês são como sepulcros caiados, por fora parece bonito, por fora está todo maquiado, está fingindo ser o que não é, mas por dentro está cheio de ossos mortos, por dentro está podre. Eles usavam maquiagem. Significava ator, fazia um gesto como se fosse crente, né? Não deixava ninguém ver nem as suas canelas. Deus abomina isso e disse-lhes: sepulcros caiados, vocês me honram com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Deus abomina essas coisas. Maquiagem mostra uma face que não é a sua face. Fingir com sua aparência. Vai se maquiar. Mas quando se tem um novo nascimento, é uma nova criatura, então você está feliz com o que Deus te deu. Amém. Aleluia, você está feliz com aquilo que Deus te dá. Maquiagem, aparência daquilo que não é. Agora, se você tem um defeito, né? Se tem que esconder uma falha, talvez seu rosto se entortou, tem algum problema e vai lá num profissional, ele vai colocar tudo de volta para ficar como era, não para mudar, né? E tem que esconder essa falha, tem uma cicatriz terrível. Aí tudo bem, né? Irmão Branda diz assim, veja, irmãos, o que é querer pôr penas de pavão. Ele diz, falando sobre eu esqueci agora qual o animal que ele fala, né? Mas diz que ele põe penas de pavão nele, diz: ó, eu sou um pavão, eu sou um pavão. Querer enganar a si mesmo. Sim. Se formos pomba, parecerão penas de pomba.
Se formos cabra, aparecerá pelos de cabra. Se formos ovelha, aparecerá pelos de ovelhas. Isso não pode ser fabricado. Está em ti, vem de dentro de ti. Por isso que falamos de maquiagem. Estou a dizer-vos que Deus abominou a maquiagem. Deus condenou a maquiagem natural. Por isso, o novo nascimento, a morte da velha natureza, do cabrito ou do porco, recebendo uma natureza de cordeiro. O profeta disse: você pode pegar um porquinho e lavar nele, dar banho, passar perfume, colocar um lacinho nele, falar: ó, porquinho, você agora não é mais um porco, você agora vai viver nesse lugar limpinho aqui. Aí, o que acontece? Ele disse assim: mas deixa, a primeira chuva que dá, forma uma poça de lama, ele sai, não quer saber do perfume, não quer saber, ele vai e se joga na lama, e se lambuza. Ele diz assim: é muito crente, o crente quando não tem o novo nascimento é dessa forma, irmão. Diz: o que precisa é mudar aquela natureza, porque aquela natureza de porco não vai fazer ele ser um cordeiro. Você pode chamar ele de cordeiro, pode dizer que ele é um cordeiro, mas o que vai mostrar que ele é um cordeiro é quando a natureza dele mudar e ele ter a natureza de cordeiro dentro dele. A vida dele vai ser a vida de um cordeiro. Não vai estar preocupado com as coisas de fora, e vem ali o pastor e tosquia ele para a obra de Deus, e ele é um cordeiro. E uma das características de cordeiro, o profeta diz, é que ele não sabe se conduzir a si próprio, ele precisa do pastor, Jesus Cristo, para conduzir ele. O Espírito Santo é que conduz o cristão. Aleluia. Então o que precisa é receber a natureza do cordeiro. A Jezabel viu, pintou os olhos, arranjou o cabelo. Diz o irmão Brano, ela cortou o cabelo, porque ela não queria se submeter. 1 Coríntios 11 diz, que a mulher corta o cabelo, é porque ela não quer ser, ela quer ser livre, ela está na assunção do dia. A mulher, quando larga do marido, a primeira coisa que ela faz é cortar o cabelo, dizendo: eu estou livre, eu me mando em mim, eu não tenho um homem para me mandar em mim. Como Deus ordenou lá no princípio e continua a mesma ordem, não vai mudar, irmãos. Como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher está sujeita ao marido, mas vai dizer isso para elas, diz o profeta. Então veja, irmão, ela disfarçou, ela maquiou, ela é uma perita em maquiagem. Vivemos um mundo, irmãos, que a comunicação, a sociedade que vivemos, tanta pressão sobre as pessoas, por aí faz uma lavagem cerebral, é uma guerra mundial. Nós estamos em guerra, como nos dias de Acabe, irmãos. Uma guerra psicológica que afeta as moças, afeta os rapazes também, a ponto delas acharem que não vão ficar bonitas sem maquiagem. Elas não vão ficar bonitas, elas pensam, porque é a unção do dia. Se não puserem um pouco de batom nos lábios, se não pisarem sombras e tantas coisas mais, cremes, etc, etc, diz o profeta. Mas o que maquiagem significa? Que está na caça, que está em guerra com Deus. Uma mulher que se pinta está em guerra com Deus, mesmo se chamando de crente. Não, mas eu vou na igreja, eu escuto a pastora pregar, eu escuto fulano pregar, como eles ouviam a Jezabel, mas estava em guerra com Deus. Isto é a maquiagem, faz com a pessoa, coloca ela em guerra com Deus. Parágrafo 39 da mensagem A Face Pintada de Jezabel. Sabem, a pequena Jezabel tinha aprendido uma coisa na casa. Ela aprendeu a pintar a sua cara. Quem era o seu pai? Nós já falamos, Etbaal, sacerdote de Baal, um assassino em sua casa. O que ela fez? Ela se pintou-se. Irmão, esse é o tipo que pode acabar com o casamento de muitos bons homens hoje. Isso é certo. As vemos na rua com os lábios, como um botão de rosa, um monte de maquiagem, mas isso nunca vai extinguir o pecado. Não.
as rugas do pecado, diz o profeta. A maquiagem não vai esconder o pecado, irmão. Nunca pense nisso. Deus enxerga através da maquiagem. Ele vê lá dentro, como ele viu os fariseus, né? Parágrafo 42. E assim Jezabel sabia como usar isso para dar uma aparência bonita. E assim, quando Acabe, esse jovem judeu, se tornou rei, ela colocou manicure nos seus olhos, ou o que quer que você chame isso, vocês sabem. E ela ficava piscando. E o coração de Acabe foi sendo atraído, porque ele não tinha Deus para ensiná-lo. Isso é correto, nós temos um profeta para nos ensinar a não sermos enganados por essa Jezabel do século XX. Então, que coisa! Ela é do tipo que consegue apanhar muitos bons homens hoje. Por isso, veja, a maquiagem é feita para esconder o pecado, agora de uma forma espiritual, porque nenhuma mulher põe uma maquiagem natural para esconder um pecado. Ele está falando de uma maquiagem espiritual que é feita para esconder o pecado, como uma folha de figueira no jardim do Éden, como Adão quis se esconder. Sabia que Deus vinha e fez uma cobertura, uma religião para ele, se for esconder aqui dentro dessa igreja. Entenda, maquiagem não é apenas algo natural, é como se disfarça para te apresentares e para dar a impressão de que é algo que não é. É tanto disfarce como maquiagem, apresentar a cara que não é a sua cara, o rosto que não. Quando aquele jovem judeu se tornou rei, Acabe, ela maquiou-se nos olhos, piscou e ali tomou o coração, né? De Acabe, e ele casou, aquele casamento ilícito. Ele não tinha Deus para mostrar que é uma face maquiada, o que era uma face maquiada. As igrejas também estão maquiadas, irmão. E se você não tiver Deus, você cai como Acabe caiu, por aparência. É a mais bonita da cidade, é a mais linda, é onde tem os melhores pregadores teológicos, fala bonito, fala só coisa boa para você, você sai, oh glória a Deus, como foi abençoado o culto, o pastor diz que eu sou um eleito, o pastor diz que eu vou estar no céu, o pastor diz que está bom a minha vida, do jeito que eu estou eu vou no arrebatamento, mas quando Elias vem, é diferente a mensagem de Elias. E se você não tiver Deus, você cai nesse engano religioso. Veja, o profeta diz, ela cortou o cabelo. Quando ela cortou o cabelo, significa que estava fora da autoridade da palavra, que não queria mais se submeter à palavra. Isso é uma igreja que não quer mais submeter à palavra, ela está com o seu cabelo cortado, está pintada e muito bonita. Mas quando você mostra a Bíblia, ela diz, não, eu não quero isso. Eu estou muito bem na minha igreja. Eu estou muito bem com aquilo que o pastor ensina. Esse batismo pode até ser verdadeiro, mas não preciso dele, não. Não se submete à palavra, porque está com o cabelo cortado. E a Bíblia diz que a mulher tem que cortar o cabelo comprido por causa dos anjos como sinal de autoridade. É uma autoridade que você tem contra todos os anjos, os malignos que tem como vem sobre você. Você está no seu lugar, na sua posição. Irmãos, vamos pedir a Deus para sermos totalmente genuínos, para sermos completos, para nos esvaziarmos totalmente de nós próprios, para que Ele nos encha, para sermos o tipo certo de pessoa. Ele nos encherá para sermos o tipo certo de noiva. Aleluia. O profeta diz que a maquiagem não tira o pecado, o disfarce também não tira. Qual cosmético estamos usando? Lembre-se, o próprio Eliseu, que foi aquele que entrou no lugar de Elias, né? Que Elias ungiu para ficar no seu lugar. O próprio Eliseu, que estava sob a instrução de Elias,
levou durante 10 anos para se livrar da sua roupa, se livrar daquilo que ele vestia, do seu manto, para entrar no manto de Elias. Para vestir o manto do Elias, ele teve que tirar aquele manto de aparência que ele tinha, que era como um disfarce. Mas agora a mensagem era a sua roupa. Como é a mensagem, a minha roupa, a sua roupa, a roupa dos filhos de Deus. Não é uma igreja, é a mensagem que está nos guiando, é a mensagem que está nos vestindo. Aleluia. Então, irmãos, a chuva cai para a noiva, a unção, cai para toda a terra, ungindo o Rússia, o comunismo, para cumprir aquela profecia. Essa chuva faz brotar os sodomitas também, os lodistas, né, como eu disse, como foi nos dias de Noé. A semente sodomita, os falsos ungidos, tinha que surgir, James e Jambres, Abirã e Coré, para se opor a esta mensagem dos últimos dias. Maquiagem mostra uma face que não é sua face. Fingir quando não está contente com sua aparência, vai se maquiar. Isso é verdade. Os índios pagões, os índios da selva, pintam a cara e põem pinturas de guerra quando vão para a guerra. E fazem aquele culto em volta dos seus olhos. Ele pinta-se a si próprio. E é um sinal de paganismo. Isso é verdade. Diz. É uma pena que isso tenha entrado na igreja cristã, não é? Diz o profeta. Com certeza que entrou. Foi um púlpito fraco que deixou entrar. Jezabel está com sede de sangue, irmãos. Então veja. Diz o profeta que, na mensagem Invasão dos Estados Unidos, parágrafo 213. Tome uma menininha, um menininho, coloque-os aqui fora, deixe viver com alguém. Tome um homem, eu posso tomar o meu menino e deixar lá fora um dia com alguém. Deixe-me entrar, eu posso sempre dizer para você com quem ele esteve. Certamente, observe esse meio ambiente, esse espírito o apanha. É o que tem apanhado o mundo, irmãos. Essa unção, esses espíritos do mundo. Está aí fora, nos apanha, dizendo que tudo é melhor hoje. Porque é claro, o diabo tinha que vir fazer isso. Vocês sabem, lá no Antigo Testamento, passava-se 50 anos, tinha de 50 e 50 anos o ano do jubileu, quando aqueles homens que eram escravos, eles, quando trocava a trombeta do jubileu, eles ficavam livres, eles jogavam a sua enxada para lá, o seu machado, e estavam livres. Mas se o homem não quisesse a liberdade, gostasse do seu senhor, não, meu senhor é tão bom. Então passava o ano do jubileu, ele não quis a liberdade, seu senhor tinha direito de furar a orelha dele, colocar uma sovela, um pedacinho de madeira, e nunca mais ele seria livre. Perdeu o direito da liberdade. Depois de 7 eras também, irmãos, também no 50º, agora Deus vem com essa mensagem de libertação. Mas o que aquele senhor sabido fazia lá atrás? Faltava 2 anos para o ano do jubileu. Ele começava a tratar bem aquele escravo. Não, você para mim não é um escravo. Você para mim é como se fosse da casa, da minha casa. Vem, entra, come conosco. E ali ia tratando bem, ia dando tudo o que ele queria, enganando. Chegava a trombeta do jubileu e dizia, mas por que eu vou sair da casa do meu senhor? É tão bom aqui, eu sou como um filho para ele. Aí passava, tinha que colocar a sovela, e ele agora era escravo pela eternidade. É o que o diabo faz hoje, irmão, está fazendo. Parece que a gente vive na era melhor que existe.
Não conheço ninguém que passa fome, ninguém que sofre. Tem tudo que você quer, estar nas suas mãos. Você quer um carro, basta lutar um pouquinho, trabalhar que você compra. Você quer uma moto, você tem condições. Está tudo aí. Para quê? Para dizer, está tão bom esse mundo. Não vem agora não, Senhor. Não precisa vir não. Está tudo muito bom aqui. É um engano, irmãos. E a sua alma sabe. Você não sabe, mas a sua alma sabe. O quão carente de Deus ela está. Então, é o meio ambiente que quer nos fazer cegar para não vermos o dia que estamos vivendo. Precisa da unção de Elias para ver que nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade. A Rússia está aí e uma flecha vai ser lançada lá nos Estados Unidos. Depois outra flecha lá em Roma. Mas a noiva vai subir, porque o profeta na 7ª visão, ele olhou e viu os Estados Unidos em crateras e escrombos. Armamento da Rússia, mais de 5.000 bombas atômicas. E tem delas muito mais poderosas. E está subindo, porque é tempo de brotar, tempo da chuva cair, irmãos. Então veja, esse meio ambiente apanha aquela criança, como apanhou Jezabel, não era ela, é o espírito que ela apanhou lá onde ela estava. Ela vivia entre pagão, ela era de uma nação pagã. E a gente vem às vezes para a mensagem, irmão, trazendo esse paganismo lá da denominação e querendo colocar. Não vai dar certo, não vai funcionar, é uma mistura. Mistura só traz morte. Uma semente híbrida, ela é morta. Um milho híbrido, ela não tem vida em si. Quando quiser misturar a palavra de Deus com qualquer credo, com pensamentos humanos, isso gera morte. Como gerou Ismael, gera uma semente, um ismaelita. Como eu disse, quando a igreja quer ajudar Deus, né? Deus prometeu o filho da promessa Isaac. Mas a igreja, se ela disse, sabe de uma coisa? Não é eu, que eu não tenho condições. Mas pega Agar, a serva, e tem um filho com ela. Abraão fez, a semente era boa, mas o ventre não prestava, o ventre era escravo. É o ventre de Cristo, irmão, é o ventre da noiva escolhida, eleita, aquela predestinada, como era Sara, é que vai trazer Cristo. Não é uma escrava, não, que já nasceu presa num sistema, numa denominação. Que hora de... Parágrafo 228. Que hora de prostituição tão próxima. Seguramente o diabo já lhe disse que elas... falando das mulheres, né, são os patrões de casa. Elas farão que seja do seu próprio jeito. Elas farão o que elas desejarem. E você tente tirar isso delas, se você puder, diz o profeta, né? Parágrafo 92 da mensagem A Face Pintada de Jezabel. Já estamos terminando, irmão. O que você deve ter, diz o profeta, é um pouco mais de João Batista. Uma velha mensagem como esta. Um homem cheio do Espírito Santo, que foi diretamente diante do pecado e disse, não te é lícito possuir. Isto é certo, amém. Isso é o que a Bíblia diz para fazer. O machado está posto à raiz da árvore. Muito bem, corte isso. Isso é o que precisamos. É de uma circuncisão, diz o profeta. O que é a circuncisão? Que significa circuncisão? Circuncisão significa cortar o excedente, cortar aquilo que não precisa. Você tem que analisar, será que eu preciso disso? Será que eu preciso daquilo? É necessário? Será que eu preciso estudar um livro de teologia para falar do Evangelho, para aprender? Será que eu preciso ir lá no YouTube ver os grandes pregadores da hora? Cortar o excedente, irmãos. A mensagem está aqui, 1364 mensagens. O maior poder de Deus já liberado que veio sobre a terra. Isso aqui é apenas uma simples mensagem do irmão Branham. Se você ler a mensagem, a invasão dos Estados Unidos, você vai ficar estarrecido, do começo ao fim.
Como era João Batista, era ele também, porque é o mesmo espírito de Elias, que 5 vezes Deus iria usar. Primeiro em Elias, depois em Eliseu, depois em João Batista, agora no profeta desta era e logo mais em Israel, Elias e Moisés, pregando essa mesma mensagem, mostrando que aquele Cristo que eles crucificaram há 2000 anos atrás é aquele que eles tinham que esperar, mas que Deus os tinha chegado para tirar dentre os gentios uma noiva para o seu nome. Amém. Aleluia. Por eles terem sido cegados, disse Paulo, também fala sobre isso, irmão. Quão grande será a recompensa, por isso eles ainda não terão oportunidade. Agora o irmão Brana fala assim, agora vocês, gentios, vocês são cegos hoje, porque querem por vontade própria. Não é porque Deus cegou, não. Se você está cego na mensagem, é porque quer, irmão. Se o povo está ouvindo aí a mensagem, o programa de rádio está cego, é porque quer. Mas os judeus não, eles foram cegados. Por isso vai aparecer para eles o Elias também, Moisés. Aleluia. Cortar a carne excedente, isso é circuncisão, isso é o que precisamos em uma igreja pentecostal hoje à noite, é de cortar fora um pouco da carne excedente e besteiras. Isso é exatamente correto. Voltar para a velha linha de corte, onde a palavra é como João Batista disse, né? Como ele pregava. E quando ele veio por ali, a pequena senhoria Jezabel pensou, bem, eu sou uma mulher sedutora de todos os modos, você sabe disso, eu sou muito bonita. E ela vai lá e pega seu kit de maquiagem, você sabe, e ela começa a pintar o seu rosto com toda aquela maquiagem. E você sabe, ela ganhou Acabe e trouxe toda aquela desgraça para Israel. Isso é verdade. Mas como o irmão Brana diz, há uma noiva que vai receber poder, força de Deus, para não cair nessa unção desses últimos dias. Que não vai se maquiar. Não, irmão, nós não precisamos, eu não preciso fingir uma vida. Eu não preciso dizer aquilo que eu sou, aquilo que eu não sou, você também não precisa. As pessoas querem muito, você vai numa casa aí, às vezes, não tem nem o que comer, mas está lá uma televisão de 42, 60 polegadas, fingindo uma coisa que não é, se maquiando. Às vezes, quando sai sozinho, vai comer, o dinheiro é tão pouco, né? A gente vai comer um quibezinho do errado. Mas quando está no meio dos amigos, não, agora eu quero me mostrar. Vem o melhor que você tem aí. Maquiagem. Mas isso é natural, não tem tanto problema, né? O problema é a maquiagem espiritual, é fingir aquilo que não é. Diante do pastor eu sou crentão, diante como aqueles homens, né? Diante do irmão, mas quando o irmão não está vendo, aí eu vou... É uma maquiagem na frente do irmão, na frente dos eleitos, na frente da igreja é uma coisa, lá fora no mundo é outra, isso é maquiagem espiritual. Nós temos, diz o irmão, nós temos que ser o que somos, irmão. Se ainda não conseguimos, é porque a velha natureza ainda está aqui, e essa velha natureza tem que morrer, porque a única forma de alcançarmos salvação é através de casamento com o Cordeiro, mas nós estamos presos ainda nesse mundo, então o mundo é nosso marido, e se esse marido não morrer, diz a Bíblia, a mulher está presa ao marido enquanto ela vive, mas morrendo o marido está livre para se casar com outro. Então quando esse marido está vivo, eu não posso casar com Cristo, a igreja não pode casar com Cristo. Primeiro esse marido, o mundo velho, tem que morrer. Quando ele morrer, nós estamos livres para casar com Cristo, aleluia. E veio Jesus, irmãos, o Deus Todo-Poderoso, Ele veio para se manifestar, para mostrar quem era Ele. Sim, veio para perdoar pecados. Muito embora eles diziam, quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Blasfêmia! Mas ali estava Deus. Ele podia sim perdoar pecado, porque Ele era Deus. Aleluia. Todos os profetas vinham dizendo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eles tinham parte de Deus, mas quando Jesus veio, você não vai ver ele dizendo assim diz o Senhor. Você vai ver ele dizendo, eu vos digo, porque ali estava o Senhor dizendo.
Aleluia. Ali estava: eu, porém, vos digo, se olhar para uma mulher e desejar em seu coração, já adulterou com ela. Satanás está querendo adulterar com a igreja hoje. Ele é cobiçoso. Ele quer uma noiva como a noiva de Cristo. Por isso, nós não podemos, porque o profeta diz que a mulher vai responder, ela é culpada também daquele adultério. Mas a igreja de Cristo, ela está vestida com o manto de Elias, com o manto da palavra, e Satanás não vai poder nos culpar pela cobiça, como culpa a mulher. Então ele disse assim: qualquer que atentar já é réu, já cometeu. Eu, porém, vos digo, diz ele, aquele que olhar para uma mulher cobiçar no seu coração. Já... Aí não era assim, diz o Senhor, não, era o Senhor dizendo: eu vos digo, aleluia. Este é Jesus, é o que está aqui, irmão, falando também. Não dizendo, como disse Jesus, mas a mesma unção que estava no profeta. Lá atrás, não eu, bem entendido, a mensagem do profeta, é o que ele disse. Aleluia. Leia, irmão, esta mensagem, se você quiser. Não só ela, todas, né? Irmão Wellington, encerra para nós, irmão, por gentileza. Amém? Deus abençoe, irmãos. Eu sei que talvez ficou um pouco confuso, porque é muita coisa. Mas, se vocês... A mensagem é assim, irmãos, é um degrau. E vai se aproximando, a gente vai conhecendo mais e conhecendo cada dia mais. Amém? A gente vai entrando nesse santo dos santos. Aleluia. Amém. É uma pirâmide, né, irmãos? Que cada vez que nós viemos ouvir a palavra de Deus, nós crescemos um pouco mais na estatura de um varão perfeito. O irmão Rodmir falava sobre a circuncisão, cortar o excedente. Não é? Jesus Cristo nos ensinou na oração de pedir unicamente o pão nosso de cada dia. Foi o que ele nos ensinou a pedir. Mas nós geralmente queremos mais, queremos a manteiga também, aí com ela a gente escorrega. Então, creio que temos que ter esse discernimento, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar para encerrarmos a nossa reunião. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor tem nos dado. Somos gratos a Ti, Senhor, imensamente, pelas repreensões, Senhor, o Senhor tem nos exortado. E cremos que é isso que o Senhor disse que faria com aqueles que o Senhor ama, que o Senhor exorta, que o Senhor cuida, que o Senhor mostra o caminho que lhe agrada, Senhor, para que assim nós não nos achemos, Senhor, contra a Tua vontade, inimigos do Senhor, como assim foi falado. Oh, mas sim, meu Deus, que possamos seguir no caminho da Tua palavra, Deus. Oh, Senhor, eu rogo pelos meus irmãos para que assim nós possamos ser ajudados e esta palavra possa ser solidificada no nosso interior, para que assim nós possamos, ó Pai, não ser como os fariseus que possuíam uma dupla personalidade, Senhor, mas sermos cristãos autênticos, inteiros, unicamente seguindo a Tua palavra. Oh, Deus, nos traga essa unidade, este casamento com Cristo. Oh, assim, Senhor, nós seremos aqueles que Te agradam, Pai. Oh, conduza a Tua igreja neste caminho, Senhor. Oh, nessa construção que o Senhor tem para nós. Oh, que o Senhor já tem iniciado com a nossa fé, que o Senhor tem nos dado, porque nós mesmos não podemos produzir, e que o Senhor agora também está completando, nos levando mais adiante, Senhor. Oh, e assim nós cremos que o Senhor há de concluir aquilo que o Senhor começou nas nossas vidas, ó Senhor. Oh, dai-nos uma semana com a Tua presença, Senhor, e é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém.